Pessoal, boa noite. Deixa eu só retomar esse slide, porque o vídeo anterior ele foi interrompido, né, por conta do tamanho. Então, a gente vai retomar a partir desse ponto em que nós discutíamos as diferentes abordagens para atuação no mercado. Então, a primeira parte da figura, vocês observam facilmente que existe aqui uma abordagem única de mercado. Então, a empresa com o mesmo composto de marketing, ela atende todo mundo. Ou seja, aqui é o marketing, a abordagem de marketing indiferenciado ou marketing de massa. Na segunda parte da figura, temos uma abordagem de mercado segmentado concentrado. Aqui a empresa, com um único composto de marketing, ela decidiu atender um único segmento. Ou ainda, com o mesmo composto de marketing, ela vai atender o segmento 1 e o segmento 2. Por fim, nós temos a abordagem de mercado segmentado diferenciado, em que a empresa ela tem um composto de marketing diferente para cada um dos segmentos que ela estiver, então, atuando. Turma, essas abordagens elas são muito importantes, né? Para que a gente possa pensar na estratégia de segmentação, e uma estratégia de segmentação ela vai estar associada à diferenciação, e isso nós discutimos um pouquinho no chat de agora à noite, e eu queria nesse momento aproveitar para agradecer a participação de vocês. Espero que tenha sido útil, né? E que a gente possa fazer isso semanalmente, depois da nossa prova, tá? Então, aqui nós temos abordagem única de mercado, abordagem de mercado segmentado concentrado e a última abordagem de mercado segmentado diferenciado. Carol, qual é a melhor? Depende. Depende dos seus objetivos enquanto empresa, né? Estamos falando aqui de objetivos organizacionais, estamos falando de capacidade operacional. Então, assim, depende, né, da empresa a decisão de atuar em um ou mais segmentos, certo? Mas o que é importante saber é que a estratégia de segmentação, ela é estimulada considerando um ambiente de negócios altamente competitivo. E aí aquele ditado, né, por entre aspas, né, nem Deus agradou a todos. Então vejam, a estratégia de segmentação ela visa justamente fracionar esse mercado em grupos menores de forma a atendê-los de uma forma mais satisfatória. Por fim, pessoal, esse era mesmo o último slide. Nós temos aqui as bases de segmentação dos mercados consumidores. Observem que a gente não está falando aqui do mercado industrial ou mercado organizacional. A gente está falando do B2C, Business to Consumer, ok? E aí a gente precisa fazer uso de algumas bases de segmentação para poder identificar esses segmentos. Então vejam só, nós temos aqui a base de segmentação geográfica, a demográfica, a psicográfica e a comportamental. Na geográfica, pessoal, a gente precisa pensar no que tange a região que essas pessoas vivem, que esses consumidores vivem. Então, por exemplo, eu posso fazer uma separação entre clientes rurais e clientes urbanos. Eu preciso também aqui considerar a questão do clima daquela região. Imaginem, até tem um caso da Ferrero Rocher bem interessante que tentou, com uma estratégia um pouco equivocada, se estabelecer no Nordeste do Brasil, onde faz muito calor. Então tiveram alguns problemas ali. E eu vou passar esse caso para vocês mais para frente. Então, assim, elementos geográficos precisam ser considerados na hora de segmentar. Segmentação demográfica leva em conta a classe social, a nacionalidade, a raça, a religião, a educação.
renda, o tamanho da família, o estágio dos indivíduos no ciclo de vida, o sexo e a idade. Essas são as características principais da segmentação demográfica. Na segmentação psicográfica, a gente está falando de personalidade, a gente está falando de estilo de vida. E aí, quando eu falo de estilo de vida, pessoal, eu estou falando de coisas ou de elementos que o consumidor compartilha. Então, hoje a gente tem um estilo de vida muito bem delimitado, né? Que é o estilo de vida fitness. Tanto é que várias e várias empresas souberam aproveitar essa oportunidade, seja com equipamentos de ginástica, seja no setor de alimentação, seja no setor de vestuário, tá? Então é bem interessante de ver essas transformações, né, associadas ao estilo de vida e, consequentemente, sendo esse estilo de vida usado na segmentação psicográfica. Temos ainda a segmentação comportamental, então aqui diz um pouco sobre a atitude do consumidor em relação ao produto, a taxa de uso desse produto, então será que ele usa só em ocasiões especiais ou são usos cotidianos, a condição desse usuário, tá? Então são elementos importantes que a gente considera aqui na segmentação comportamental. Para uma boa segmentação, a gente precisa combinar essas bases, tá? Então, não trabalhá-las isoladamente. E, como vocês viram na figura anterior, eu posso, no mesmo mercado, atuar em segmentos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma Nestlé, né? Uma empresa Nestlé, que trabalha no mercado de alimentação. O mercado de alimentação é muito grande, concordam? E ela fracionou esse mercado em vários segmentos. Então, eu tenho lá o segmento de alimentação infantil, eu tenho o segmento de bebidas, bebidas, e aí a gente fala de cafés, chás, gelados e não gelados. Então, vejam, há uma combinação de bases de segmentação, e aí as empresas, tendo essas informações, elas conseguem adequar melhor o seu mix de marketing para atender às necessidades desses segmentos. Certo, pessoal? Então, com esse slide a gente termina a revisão. Desejo para vocês bons estudos, fiquem à vontade para enviar e-mail com as dúvidas, que eu estarei sempre à disposição para respondê-las. No mais, eu quero desejar uma boa Páscoa para todos vocês e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Um abraço.